Falando justamente sobre Maria, mãe de Jesus. Boa noite. Boa noite. Precisamos do microfone? Não. Turma de trás. Dá para ouvir? Então tá bom. Então nós queremos agradecer, sim, esse momento em que aqui estamos, né, para refletir um pouco sobre essa personalidade única, que nós poderíamos dizer: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Este poema, que dissemos apenas no início dele, nos faz lembrar a grandeza de Maria e a grandeza da maternidade. E aqui queremos estender a todas as mães presentes, encarnadas e desencarnadas, porque sabemos que elas estão junto de nós no momento em que assim nos reunimos. É interessante trazermos como tema que nos foi pedido Maria, Mãe de Jesus, quando dentro da própria teologia cristã, no seu modo geral, não temos tantas informações a respeito dessa personagem tão importante na história do cristianismo. Uma figura ímpar e que há tão pouca referência sobre ela, mesmo na Bíblia. Nós temos apenas 7 falas sobre ela no Novo Testamento, uma no Antigo Testamento, 3 momentos de diálogo com ela e alguns salpicos em Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, numa referência a Maria, Mãe de Jesus. É muito pouco para podermos, então, ter uma ideia verdadeira de Maria. Mas a literatura espírita, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através da mediunidade que Miramês nos trouxe, então nós temos Emmanuel, temos Miramês, trazendo a respeito, João Nunes Maia e Chico Xavier, trazendo informações a respeito de Maria. Também não é muita literatura, mas é tudo que temos e vamos aproveitar ao máximo, seja a obra Maria de Miramês, seja a obra Boa Nova, com o capítulo que fala sobre Maria, ou Lázaro Redivivo, que também nos fala sobre Maria. Vejam como é pouca literatura a respeito de Maria. Mas juntando tudo isso, nós conseguimos sim ter alguma ideia dessa criatura fantástica que o mundo fala pouco, mas que a comunidade cristã em geral reverencia muito. Nós vemos uma referência em A Caminho da Luz, no seu primeiro capítulo, quando fala da Gênese planetária, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos dizer de que entidades, espíritos puros e superiores se reuniram por 2 vezes nas proximidades da Terra. Uma vez, quando da formação do planeta, a própria Gênese planetária. E ali estava Jesus, à frente, o espírito mais puro que nós poderíamos conhecer, à frente de outros espíritos superiores, para organizar o magno incandescente, a fim de que almas pudessem vir aqui, habitar, aprender, crescer, evoluir. Assim formou-se o nosso planeta. E a segunda vez que este clã de espíritos superiores e puros se reúnem é quando se decide pela presença de Jesus na Terra. São 2 reuniões únicas que nós tivemos de espíritos tão elevados junto de nós. O espírito puro, segundo a classificação, lá da questão 113 do Livro dos Espíritos, quando nós vamos ver a classificação pedagógica que Kardec fez a respeito dos espíritos, através do perfil que ele podia observar, o espírito puro é aquele que venceu tudo que a Terra poderia oferecer e vai muito além, não tendo mais nada, absolutamente nada, de vínculo com a materialidade. Então este espírito não reencarna, ele não precisa mais passar por essa experiência.
Os espíritos superiores estão um pouco abaixo desse nível. São espíritos que já venceram as próprias dificuldades, as próprias viciações, já estão aptos a conduzir outras criaturas. E segundo o Livro dos Espíritos, raramente eles vêm à Terra. Mas eles vêm quando há de cumprir uma missão, quando há de cumprir uma tarefa. 2 espíritos: Jesus, espírito puro; Maria, espírito superior. Não só Maria, como José, um personagem mais apagado ainda na história do cristianismo, mas que teria que ser de igualdade com ela, para que ambos, na sua natureza, pudessem bem cuidar daquele que, de início, como toda criança reencarnada, precisa da atenção daqueles que a acolhem. Então nós vemos nesses momentos um trabalho do mundo espiritual para que esses espíritos pudessem chegar até nós. E assim nós vamos ver Maria, que precisa chegar para trazer, através dela, Jesus a nós. A programação reencarnatória de todos nós é sempre assim. Nós não nos auto-reencarnamos. Nós precisamos daqueles que nos antecederam. Essa é a lei de solidariedade e cooperação que rege todo o universo. Um depende do outro, um depende do outro. E assim, nós vamos ver que para Maria chegar, outros espíritos também elevados, do mesmo clã, do mesmo grupo, precisaram anteceder e propiciar um caminho para ela poder chegar, para que depois, através dela, Jesus pudesse vir até nós. Assim, nós vamos ver 2 espíritos com um papel importante, e mais uma vez, a história bíblica não relata muito deles, que é Ana e Eli, ou Joaquim em algumas traduções, que são os pais de Maria. Aqueles 2 espíritos, e vamos observar nesta ocasião, especialmente nesta região de Jerusalém, da Palestina, que nós vamos ver Galileia, Samaria, vamos pegar toda essa região hoje chamada por nós de Israel. Toda essa região é uma religião que tem muitos fenômenos mediúnicos à época, muitos fenômenos. As pessoas tinham absoluta certeza das vivências mediúnicas que tinham, fossem pelo desdobramento dos sonhos, fossem pela aparição de espíritos que orientavam as suas vidas. Eles não duvidavam desse intercâmbio com o mundo espiritual e já acreditavam num Deus único. Por esta razão, ou por estas razões, é que este local foi escolhido para que todo esse fato se desenrolasse. Aquele núcleo estava, de acordo com a linha de desenvolvimento da época, o mais avançado em direção às verdades espirituais e em direção a Deus. Portanto, Jesus teria ali mais facilidade de trabalho do que em qualquer outro ponto do planeta. Precisou, sim, haver um trabalho de higienização na psicosfera daquele local. E para isso, os desencarnados daquele grupo de espíritos mais elevados moviam falanges inteiras de trabalhadores para tirar os miasmas daquela psicosfera, a fim de que ela se tornasse mais leve. E aí narra-se a história de que Nazaré, especialmente, ressentia desse clima mais leve. E isso era notório para todas as pessoas, porque simplesmente as plantas vicejavam mais, as águas estavam mais limpas, as aves voavam com mais tranquilidade, o éter parecia mais leve. Todo mundo notava uma certa diferença na localização geográfica de Nazaré, uma pequena população, uma pequena vila na Galileia. Neste reduto encontram-se então Ana e Joaquim, um casal sem filhos até então.
Num determinado momento em que eles estão dormindo, são desdobrados e levados a esferas muito superiores, muito elevadas. E lá, um anjo Gabriel, se apresenta a eles e conta que eles precisariam servir ao Senhor. E é interessante essas palavras do anjo Gabriel para o casal, quando ele diz assim: 3 luminares apareceram, Gabriel, Rafael e Micael. Quem usou da palavra foi Gabriel. É da lei que nunca devemos forçar as consciências, nem violentar os sentidos de quem quer que seja. Apenas vos convidamos para que possam ajudar na maior de todas as missões empreendidas na face da terra, cooperar com o Messias na boa nova do reino, em favor de todas as criaturas. Essa é a grandeza dos espíritos superiores, e esses aqui já estão na classe da angelitude. Eles não violentam consciências, eles não impõem tarefas, eles mostram um trabalho e convidam a quem deseja participar e colaborar. As pessoas são convidadas, não há uma tarefa imposta, não há determinismo da parte dessa espiritualidade para com aqueles espíritos um tanto mais inferiores. E ele fala exatamente de que eles necessitavam que através deles viesse ao mundo uma menina, e que esta menina seria futuramente a mãe do Salvador da humanidade. Eles acordam com aquela sensação exata de ter vivido esse encontro. Não era um sonho, porque ambos viveram a mesma experiência. Quando foram trocar ideia, ambos tinham as mesmas informações. Então, era mais uma comprovação de que verdadeiramente eles tiveram essa vivência com o anjo Gabriel. Também é interessante notar que quando as pessoas à época tinham essas vivências mediúnicas, fossem quais fossem, elas tinham o costume de contar. Reuniam-se ao cair da tarde para contar dessas experiências. E é assim que aquele povo ali de Nazaré ficou sabendo de algo que já havia sido predito pelo profeta Miqueias, de que uma virgem de Nazaré daria a luz ao Salvador. Então, simplesmente começava-se a comprovar aquela informação de um profeta, aquela premonição que já se conhecia dentro dos estudos que eram feitos. Assim, Maria, um espírito que já sintetizou em si todas as virtudes da terra, desce para testemunhar, vivendo o amor em suas irradiações mais altas, para que o Cristo de Deus tome corpo neste ambiente de luz. É ela quem vem à carne para que desenvolva todo aquele processo. Percebam que, como espírito superior, também não estava sujeita à reencarnação mais aqui. Ela já dominava todas as virtudes. O Cristo, muito menos, porque o espírito puro não tinha a menor necessidade de encarnar-se. Tudo isso foi um projeto para nos ajudar, para que nós ficássemos com o registro vivo disto tudo, não tivéssemos dúvida dessas presenças na face da terra, ainda mesmo que com poucas informações, como nós temos. São poucas, mas são reais, estão ali, estão comprovados por pesquisas arqueológicas, então não temos como duvidar destes fatos que chegaram até nós e que dão as diretrizes. O anjo Gabriel, que fala da tarefa desta menina que vai reencarnar, ele faz um alerta aos futuros pais de Maria. Diz a Isabel e Eli que ao descer, ao vir para a encarnação, o espírito iria perder parte da consciência, aquilo que nós temos aprendido, que todos nós na reencarnação passamos pelo esquecimento.
Então também Maria iria perder parte da consciência da tarefa que ela estava abraçando. Ela perderia parte da consciência. E, portanto, ela corria o risco de seguir rumos opostos àquele programado. Todos nós reencarnamos com um projeto reencarnatório. Esquecemos, não sabemos, se perguntar a cada um de nós, não sabemos dos projetos que foram combinados. Mas uma coisa é certa, se aqueles que cuidaram de nós, então as nossas mães, aqui lembradas hoje, nossos pais, aqueles que fizeram o papel de pai e de mãe em nossas vidas, se puderam nos ajudar, eles nos permitiram seguir o caminho que deveríamos seguir. E com certeza não nos desviamos. Porque se estamos aqui numa noite de sábado, com tantos eventos acontecendo na cidade, tantas festividades, é porque nós estamos no caminho que deveríamos estar. Não tenhamos dúvida disso. Estamos trilhando porque fomos ajudados para chegar até aqui. Então ele alertava também para com Maria o cuidado, já que ela iria esquecer a tarefa, o cuidado dela não se contaminar com o mundo, para que ela se desviasse do caminho. Dai-lhe boa formação, mesmo antes de nascer, fazendo do lar uma igreja de Deus, onde a oração possa ser o primeiro alimento. A recomendação do anjo Gabriel é uma coisa fantástica. Dai-lhe boa formação mesmo antes de nascer. É interessante porque no momento atual, no movimento espírita, nós estamos ouvindo falar em evangelização de bebês. Dai-lhe boa formação mesmo antes de nascer. Como poderemos dar a boa formação ao espírito reencarnante mesmo antes de nascer? Tendo cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que vamos criando em nossa mente. É assim que o espírito vai ganhando condição, vai sendo alimentado ou vai sendo perturbado no seu equilíbrio psíquico pelos pensamentos mais transtornados que possam estar envolvendo. Dá-lhe boa formação, mesmo antes de nascer. E comentava que a oração deveria ser o primeiro alimento. Então, a oração no lar, o evangelho no lar, aquele convite que é feito no meio espírita a todas as famílias, é para que esses espíritos reencarnantes possam ir recebendo material suficiente para um psiquismo mais elaborado, a fim de que eles tenham firmeza nas escolhas futuras que vão fazer. Porque aquilo vai sendo semeado, vai ficando gravado naquele inconsciente profundo daquele espírito que está em vias de reencarnação. É importante. Boas palavras, boas vibrações, bons sentimentos, para que eles sejam bem recebidos. Essa é a nossa tarefa, como pais, como mães, como avós, como aqueles que cuidam dos pequeninos, que nós tenhamos sempre este cuidado. E ela, então, ouve esta recomendação. Com isto, Ana engravida. E ela já sabe quem virá. Eles têm a certeza plena. E é uma alegria muito grande em Nazaré quando sabem da gravidez de Ana. Porque já estava em caminho aquela que seria a mãe do Redentor. Todos sabiam disso. Então foi uma gravidez de muitas vibrações felizes, de muita esperança, envolvendo aquele espírito que deveria vir à carne para um trabalho tão grande, tão gigantesco. E é assim que ela renasce. Interessante que conta-se que Maria, naquele momento do trabalho de parto, na culminância dela vir à luz do mundo, Ana apenas deu um suspiro e Maria escorregou, sorrindo. É lindo ver isso, porque a gente vê o espírito que chega e feliz com a vida. E a mãe que está tão bem para abraçar e acolher aquela que ele deveria zelar, e muito.
ela foi muito coberta de cuidados, de carinho e de atenção dos seus pais e de todos aqueles que habitavam Nazaré. Então, narra-se que Nazaré resplandecia na época que Maria renasceu. Ela veio por convite e por amor à humanidade e pelo prazer de servir de canal para a chegada do pastor inconfundível de todos os povos. É o Espírito que aceitou, é daquele grupo de Jesus, daquele grupo que cuidou da formação do planeta e que aceitou vir por convite e por amor à humanidade, a todos nós, para trazer esse pastor inconfundível. Poxa, nós podemos pensar, mas Jesus não poderia ter nascido de outra mãe qualquer? Talvez não. Com certeza não. Porque Maria, pela qualidade de espírito, e hoje pela doutrina espírita, nós sabemos que como espíritos, é o nosso perispírito quem é o modelo organizador biológico da matéria densa. Aquele espírito de perispírito puro organizaria uma estrutura celular, uma estrutura física perfeita. Perfeita. Que pudesse reproduzir células físicas para a formação do corpo carnal de Jesus, com a melhor qualidade possível. Então não seria qualquer usina produtora de célula que poderia dar origem ao corpo físico que o mestre precisava. Para este corpo 100% de bem preparado para ele ainda teve um sacrifício enorme de adensar o perispírito. Imagine se tivesse que mergulhar em matérias mais densas, mais contaminadas, estruturas mais complicadas. Ficaria mais difícil. Ali era tudo. Nós podemos pensar num centro cirúrgico totalmente feita asepsia, toda instrumental pronto. Era aquilo, foi preparado para ele poder vir com todas as ressalvas possíveis do sucesso da chegada. Então não poderia ser qualquer um, nem qualquer uma a mãe, nem qualquer um o pai. José era um companheiro daquelas lidas espirituais e ele estava ali no papel de guardião ao lado dela quando ela cresce e o conhece ou o reconhece nessa encarnação. Então nós vemos esse nascimento de Maria e daquele dia em diante é que Nazaré ainda resplandeceu mais aos olhos das criaturas. Cresceu na lavoura, na pecuária, na alegria e maior rendimento no trabalho daquele povo. O povo trabalhava feliz. O povo trabalhava com alegria. A terra respondia com fartura. Os rios, o lago de Genezaré respondia com fartura. Então eles estavam vivendo momentos de abastança, de bem-estar. E isso, claro, chamou a atenção da turma de Jerusalém, dos intelectuais da época, especialmente dos sacerdotes do templo. Quando souberam de toda essa fartura, quando souberam de toda essa mudança, quando souberam de um local onde um povo vivia feliz, todo mundo trabalhava feliz, cantando, alegre da vida, alguma coisa tem neste lugar. Já havia a predição do profeta Miqueias de que uma virgem nasceria em Nazaré para trazer o Salvador. Então eles não tinham dúvida. Foram até lá, foram visitá-la, a recém-nascida, foram conhecer a sua família para ter a certeza de quem era aquela que estava ali, tão pequenina. Maria ou Miriam, como é o texto hebraico, é Miriam, a tradução nossa, Maria. Miriam também significa iluminada. E ela estava ali, diante deles. Então, os profetas vão a esta visita. E Eli, pai de Maria, recebe aquelas personalidades na sua casinha e conta e relembra com eles o sonho que ele teve.
o desdobramento que ele e a esposa tiveram antes da gravidez. Todo o fato ocorrido, que era a comprovação da profecia. Todo o desenrolar da gravidez, com a tranquilidade, o sucesso do local, que era visto por todos. Mas ele lembra também, naquele instante, as profecias antigas que se referiam a Maria, que se referiam à vinda de Jesus através dessa virgem. Então, para eles, havia uma certeza absoluta, que era ela a escolhida, era ela a indicada. Azedã Moá era um dos rabinos do templo, era o líder deles, à época de Maria. E ele se tomou de amores pela criança, pela família. Ele como que apadrinhou Maria ao longo da sua infância e da sua juventude. A ocupação de Azedã Moá foi olhar muito por essa criatura que ele tinha como uma criatura sublime e que ele se encantava porque, muito pequena, as falas dela e a conversa, o diálogo com o rabino era de igual e até superior pelos ensinos que ela trazia. Isso também representava um perigo. Isso era um perigo, porque os outros que não se satisfaziam com a ideia poderiam perseguir a família e ela também. Então ele se colocou como um protetor e ele anuncia o nascimento de Maria, dizendo: homens, mulheres e crianças de Israel, ele fala no templo, fomos agraciados pela luz. A criança nasceu na aldeia de Nazaré. O Senhor ouviu as nossas preces. Ela será o caminho por onde deverá chegar o Salvador do mundo. Uma virgem dará a luz ao Filho de Deus, e essa virgem já se encontra entre nós. Havia uma expectativa desse Messias, Filho de Deus, aquele que faria um reino na terra, até trazer alguma vantagem para o sinédrio, para os fariseus de época. Mas aqueles que dominavam, tiravam todo proveito, não estavam muito satisfeitos com a ideia de alguém que pudesse vir e ocupar o lugar deles e destronar todo o poder que eles tinham diante do povo. Aos 7 anos, 3 dos rabinos vão a Nazaré para interrogar Maria. Eles queriam saber o quanto esse espírito sabia das verdades, das leis, o que ela conhecia de tudo isso. Então, eles vão interrogá-la e acham, pela inteligência que ela demonstra, pelo que ela responde a eles, pelo que ela fala de Deus, pelo que ela fala do Salvador que virá, e ela tem consciência que é através dela, já com 7 anos.